Então, você que acabou de chegar, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-los aqui conosco esta tarde, uma tarde especial, uma tarde que estaremos juntos conversando sobre o avanço do Evangelho no continente europeu. E, em especial, essa live que está sendo organizada pela Missão Antioquia é uma live também de celebração dos 44 anos de trabalho da Missão Antioquia. Então, você que estará conosco aqui esta tarde, estará junto conosco, participando também deste momento de agradecimento a Deus, né? E eu tenho certeza que você vai ser impactado. Estaremos ouvindo sobre o avanço do Evangelho na Polônia, na França, na Espanha continental e também num protetorado no norte da África chamado Melilla, depois as meninas vão me corrigir aí na pronúncia, que pertence à Espanha, né? E assim nós vamos caminhando. Então, nesse momento, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que está aí no YouTube nos acompanhando, é um prazer e uma alegria estar com você. Tenho certeza que vai ser aí uma tarde abençoada, uma tarde alegre, uma tarde de que Deus estará falando conosco. Deus não está de quarentena, Deus está agindo e o nome do Senhor tem sido glorificado entre as nações. Para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Missão Antioquia, nós estaremos nesse momento apresentando um pequeno vídeo para que você possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho ao longo de todos esses 44 anos. Dai, fique à vontade, pode passar o vídeo para que todos aqueles que estão nos assistindo possam conhecer um pouco mais do trabalho da Missão Antioquia. Em um mundo que necessita de Deus, um mundo que clama por justiça e amor. Deus nos chama para essa missão, levar seu reino aos não alcançados. Anunciar as boas novas sempre foi uma missão de toda a igreja. Mas como fazer isso? Podemos ir, orar e enviar. Alcançando mais de 140 mil pessoas por ano, a Missão Antioquia, há 43 anos, é uma facilitadora entre a igreja e o missionário. Com mais de 100 missionários em 21 países, ao longo dos anos vem promovendo o Evangelho em áreas negligenciadas de palavra e obra. E você, o que tem feito? Faça você também parte dessa missão. Missão Antioquia, promovendo o Evangelho em áreas negligenciadas de palavra e obra. Já vamos às apresentações das nossas convidadas que estarão junto conosco nesta tarde. O tema da nossa live, como eu já tenho anunciado anteriormente, é o avanço do Evangelho na Europa. Então, durante esse tempo, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem feito na França, na Polônia e na Espanha. E para nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor tem feito e trazer-nos esclarecimentos do avanço do Evangelho na Europa, nós temos conosco esta tarde, como convidadas da Missão Antioquia e missionárias da Missão Antioquia, né, a Paula, né? Paula está ali na França, isso, dá um tchauzinho aí, né? A Paula está há 17 anos no campo, Paula é casada com Edson, tem 2 filhas, a Melissa e a Sabrina, né? Está trabalhando ali na França, depois ela vai dizer o nome da cidade, eu não vou me atrever, porque o meu francês é bonjour e acabou-se, não vou passar disso daí de jeito nenhum, né? Conosco também a Jane, né? Jane Pacheco, né? A Jane está trabalhando na Polônia, né? Há mais de 20 anos no campo missionário, fazendo a obra do Senhor com alegria. Ela é casada com Cléris, eles têm um filho chamado Nicodemos, né? E também estará conosco falando sobre o avanço do Evangelho na Polônia. Conosco também esta tarde a Regina. Ali está a Regina é essa que está aí com a bandeira da Espanha atrás, né? Regina, ela está há 6 anos no campo missionário, está ali na Espanha e também estará nos ajudando a entender
o desenvolvimento do Evangelho na Espanha. E, por último, conosco, por última, né, apresentando aqui, a Márcia Chiarato. Márcia está ali no protetorado, né, no norte da África, protetorado espanhol, chamado Melilla. Né? Ela é casada com Javier e estará conosco também nos ajudando. Coordenando essa turma boa e abençoada, teremos a nossa diretora, Márcia Tostes. Ela normalmente faz esse papel de introdução, hoje passou para mim, e normalmente eu faço o que ela está fazendo, mas hoje é ela que vai estar coordenando essa turma boa. Márcia, Deus abençoe, fique à vontade, né? E que seja aí um tempo especial com essa turma abençoada, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Veloso, por ter iniciado esse encontro online. Pedimos desculpas aí pelas falhas técnicas, mas hoje aqui na nossa cidadezinha, que chama Araçatuba, na nossa cidade de Araçariguama, nós estamos tendo uma dificuldade com a internet em todos os lugares. Então, nós pedimos desculpas por isso. Pedimos também que você ore por nós aí para que consigamos seguir adiante com essa programação, que realmente é uma programação muito boa, com essas missionárias presentes, né? Algo especial também, porque são todas missionárias. Então, nós estamos felizes também, né, por esta participação feminina hoje aqui neste encontro, e o pastor Veloso aí representando a ala masculina, né, pastor Veloso? Bom, nós estamos felizes, como o pastor Veloso disse, essa também é mais uma programação de celebração dos 44 anos da Missão Antioquia, 44 anos no avanço do Evangelho. E hoje nós estamos falando sobre a Europa, o continente europeu. E a Missão Antioquia tem alguns missionários na Europa, e às vezes podemos pensar que a Europa não precisa, não é mesmo? Mas eu acho que depois de nós ouvirmos a essas 4 missionárias, nós vamos compreender que a Europa precisa sim de Jesus e também do avanço do evangelho naquelas nações, não é mesmo? Bom, então nós vamos ter aqui 2 blocos. O primeiro bloco nós vamos convidar a Jane Pacheco, que é da Polônia, como o pastor Veloso já falou, e a missionária Paula Mello, que está na França. E elas vão começar falando, a Jane, em primeiro lugar, apresentar o país onde ela está, o contexto de trabalho, e também contar um testemunho marcante ou algumas oportunidades que o Senhor tem dado a vocês aí para o testemunho do Evangelho. Pedimos que a Daiane abra o áudio, por favor. Jane, você mesma pode tentar aí, ver se você consegue. A Paula já conseguiu. Aí, Jane, por favor. Olá, queridos. Estou muito feliz de estar com vocês. Um prazer estar com vocês nessa tarde no Brasil e noite aqui na Polônia, né? Que prazer muito grande da nossa parte estarmos com vocês. Fomos chamados pelo Senhor para esse ministério, né? Essa coisa tão linda, né? De compartilhar o evangelho do Senhor nas nações. Estou aqui na Polônia e já fazem 18 anos. A Polônia fica no leste europeu, né? Eu moro numa cidade que se chama Wrocław. É um pouquinho difícil o nome, né? O pastor disse que não ia nem falar os nomes das cidades, que é difícil. Wrocław, uma cidade muito bonita, né? E estamos morando aqui. E estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. O que eu poderia falar para vocês? Temos uma história com a Missão Antioquia, né? Eu e meu marido, porque nos conhecemos na Missão Antioquia. Fomos fazer o seminário na Missão Antioquia, lá nos conhecemos, fizemos o seminário, nos casamos e fomos pastorear no Brasil, estivemos pastoreando, e depois voltamos de novo para a Missão Antioquia, com o chamado de Deus,
e fizemos o curso de preparo missionário também na Missão Antioquia, e fomos enviados também para o campo missionário pela Missão Antioquia. Então, nós temos uma história já aí de 20 anos com a Missão Antioquia, essa missão que Deus tem usado para enviar muitos missionários. E, queridos, temos uma história muito linda. Eu já tinha, quando eu conheci o meu esposo, eu tinha já um chamado missionário, mas eu não tinha ainda um nome específico para onde eu iria. E o meu esposo teve um chamado específico para a Polônia. Então, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou especificamente para a Polônia. A Polônia, o contexto, falando um pouquinho do contexto da Polônia, é um país católico, a religião é o catolicismo, é um pouquinho diferente, é diferente do catolicismo do Brasil, que nós temos no Brasil. O catolicismo aqui é bem forte, e o catolicismo faz parte da identidade do polonês. Todo polonês tem que ser católico, todo católico, aqui na Polônia, ele é polonês. Então, é uma coisa bem forte, o catolicismo, as pessoas vão à igreja, as igrejas são lotadas, e existe uma tradição muito forte aqui. Até quando existe um jovem se converte numa igreja cristã, tem uma experiência com Deus, eles falam, a própria família fala assim, mas por que você vai para a seita? Quer dizer, tudo que não é catolicismo na Polônia, qualquer religião, então é uma seita. Então você está numa seita. Então alguns jovens têm um pouquinho de uma perseguição quando ele sai da sua religião e vai para uma outra igreja, se ele tem uma experiência, quando ele se converte, ele é um pouco perseguido, ele é um pouco... A família tende a falar, por que você foi para aquela seita, né? Então, nós pagamos um preço diferente, um preço de oração, para Deus estar mostrando que nós queremos, estamos aqui para falar de Jesus, para falar da nossa fé, da experiência com Deus. Uma das estratégias, Deus tem nos dado muitas estratégias para pregarmos o evangelho, mostrarmos uma vida diferente aqui com Jesus, mostrar que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, né? Que essa é a nossa missão, essa tão sublime missão. E eu acho que essa missão é aquela que Deus nos criou com esse propósito, né? De transformar a vida das pessoas, fazermos diferença na vida das pessoas. Então, o Senhor tem nos dado, todos esses anos, algumas estratégias. Uma das estratégias, acho que a Daiane vai poder passar para vocês agora, colocar uma foto. Eu tenho trabalhado esses anos com mulheres, e a cultura polonesa é uma cultura matriarcal. Aqui está uma foto para vocês verem. A mulher tem um papel muito importante na família, na cultura, a mulher é respeitada, e Deus tem me dado muitas estratégias de trabalhar com mulheres, trabalhos manuais, conferências, discipulado, e tentando, porque existe também um problema de alcoolismo na cultura, estão as mulheres no Dia Internacional das Mulheres, nós fizemos uma conferência e veio uma artista e ela pôde mostrar para nós uma peça muito linda no Dia Internacional do ano passado. Essa foto é. Aqui também está o batismo de uma moça que se converteu agora, 2 semanas atrás, nós fizemos esse batismo dessa moça, e Deus tem dado essa estratégia para nós também de trabalharmos com jovem, porque jovem tem uma mentalidade mais aberta, e o jovem quer conhecer coisas novas, e os jovens vão para muitas coisas, para bebida, para outras seitas, e Deus tem nos dado essa estratégia de trabalhar. Aí é o Festival de Jovem, é um festival que nós temos no verão, que aqui existe essa cultura no verão de fazer festivais. Então, esse é um festival de música, arte, então ali nós temos workshops, nós temos também, aqui está meu marido de camiseta verde, ele é um dos organizadores, está junto nessa organização desse festival. Lá nós temos música, artes, workshops, e temos a palavra de Deus também, que é pregada ali.
E Deus tem trazido jovens através desse festival. É um festival, ele é cristão, mas ele é para não cristão. É um festival sem álcool, né? Então ali não pode entrar bebida alcoólica, e os jovens acham interessante. Mas o que acontece nesse festival? Então eles vão para o festival e ficam 5 dias nesse festival, e lá eles podem ter também essa experiência de ouvir falar de Jesus. E é onde eles se convertem. Eu gostaria de contar para vocês o testemunho da Caixa, que é uma moça que se converteu. Ela se batizou agora sexta-feira na nossa igreja, graças a Deus tivemos esse batismo. E ela estava passando por aquela fase que o jovem quer conhecer tudo, quer conhecer, ele está aberto para tudo, para conhecer coisas novas. E ela foi em muitas coisas, e ela chegou até a ser uma magia, entrou para essa situação da magia, e depois ela estava procurando, que ela queria paz no coração dela, ela queria como uma coisa que mudasse a vida dela. E depois ela caiu em depressão, ela ficou doente, e depois uma amiga a convidou para ir para esse festival no verão. E a Caixa foi para o festival, e ela sentou debaixo de uma árvore. Nós temos um gramado, fica num palácio, é um dos palácios, acho que maiores da Europa. Ele acontece esse festival lá, é tudo aberto, os jovens ficam de barracas, e a Caixa sentou debaixo dessa árvore. Naquele dia, todas as tardes tem uma pregação, um tema sobre uma vida que pode ser transformada por Jesus. E a Caixa ouviu a palavra do Senhor Jesus, e ela conseguiu naquele dia sentir algo muito especial na vida dela, que ela fala que possivelmente nós sabemos que foi o Espírito Santo do Senhor que falou o coração dela, que ela poderia conhecer o Senhor Jesus através da Bíblia, através da palavra. E a Caixa se converteu, ela conheceu o Senhor, e hoje ela veio para a nossa igreja, e ela se batizou agora sexta-feira. Queridos, então são essas estratégias que Deus tem nos dado, trabalhar com jovens, mulheres, que vão fazer a diferença na vida dessas pessoas. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês, então, isso, daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, e gostaríamos que você também, que tem sentido essa vontade de fazer diferença na vida de alguém, nós convidamos você também. Venha para a Polônia, venha conhecer a Polônia, um pouquinho da nossa cultura, e venha se fazer a diferença também na vida dos jovens. Obrigado por poder estar conosco também nesta tarde, ouvindo a palavra do Senhor. Que bênção. Obrigada, Jane, pelas suas palavras. E eu não sei vocês que estão ouvindo, acompanhando essa live, mas eu fico muito emocionada de ouvir os testemunhos como da Caixa, de saber que mais uma pessoa aceitou Jesus e está fazendo parte do reino de Deus, porque para isso nós trabalhamos, não é mesmo? Vocês aí no campo, nós aqui no Brasil, na base da Missão Antioquia, na Escola Ministerial Antioquia, na Geração Antioquia, a gente também dá o nosso sangue aqui, o nosso suor, mas o que nós queremos, né? Nós queremos ouvir esses testemunhos, e isso realmente emociona o meu coração. Então, muito obrigada, Jane. A Jane sempre com esse jeitinho amável, né? Um chamado especial, uma sublime missão. E o Senhor levou a Jane para uma terra tão gelada, né, Jane? Mas o Senhor tem cuidado. Realmente, a Jane mora numa cidade bonita. Mas nem por isso é o melhor lugar do mundo, né, Jane? Quando fica gelado, aí fica muito frio mesmo. Esse é um dos desafios. Nós pagamos, cada um de nós pagamos o seu preço. Eu acho que o meu preço é esse aqui. Cheguei às temperaturas de menos 30 graus já na Polônia, por muitos invernos. Ela trabalha assim no freezer, né? Bom, mas muito obrigada, Jane. E se alguém quiser, que está nos acompanhando, depois passar perguntas no final, a Cássia, que está conosco, vai estar apresentando essas perguntas. Bom, agora nós vamos ouvir a Paula Lux de Mello, e ela mora na França, serve ali como missionária. Então, Paula, fala para nós também o seu contexto de trabalho, as estratégias que o senhor tem dado e as oportunidades. Ok.
Olá, gente, é um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente vive aqui do outro lado do mundo, né? É de tarde aí no Brasil, é de noite aqui na França, não sei a hora na Polônia, mas aqui são 9h30 da noite. E nós trabalhamos, eu com meu esposo, e nós temos 2 filhas que já são grandes, a Melissa tem 19 anos, a Sabrina 15, e elas sempre acompanharam muito a gente no trabalho, e nós somos missionários já há 17 anos, mas aqui na França nós completamos, sábado passado, 8 anos de França. Então, a França é um país que as pessoas, quando escutam falar, já pensam no queijo, no vinho, na Torre Eiffel, nos pontos turísticos maravilhosos. E realmente é um país assim com uma riqueza cultural, histórica muito grande. É um país que vale a pena ser estudado, né? E nós, como missionários, estudamos também a cultura para encontrar, pela graça de Deus, pontos na cultura onde a gente possa encaixar o evangelho, que hoje já está perdido aqui, né? Então, a França, ela viveu uma revolução há uns séculos atrás, e isso trouxe muitos pontos positivos para o desenvolvimento da França. Inclusive, eles conseguiram muitos direitos, a separação do Estado com a Igreja, que na época abusava do poder para enganar o povo. Então, houve muitas conquistas sociais e culturais que o povo francês conseguiu, e isso deixou eles muito orgulhosos dessa revolução, desse espírito rebelde contra a autoridade, né? Isso a França guardou, e eles têm neles muita rebeldia contra toda a autoridade, o que faz que as autoridades respeitam muito o povo e a voz do povo, né? Esse país de 3 palavras que vocês vão reconhecer: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Vocês já ouviram falar. Então, na verdade, esse sonho, essa utopia da República Francesa de ter liberdade, igualdade e fraternidade sem Deus, ela não passa de uma utopia, porque eles tentam estabelecer esses 3 valores, mas tirando o Senhor desses valores, porque a gente sabe que quem criou esses valores é o nosso Deus. Liberdade, igualdade e fraternidade não existe fora do Evangelho, porque nenhum ser humano consegue manter isso sem o Evangelho. Mas a França vive hoje uma era pós-cristã, então, nós podemos dizer, nós temos amigos de 40 anos da nossa faixa etária, que os pais deles não foram cristãos, e são os avós deles que são cristãos, que ainda estão vivos, tem 80, 75, 80 anos. Então, já é a segunda geração de adultos que não conhece mais Deus. Então, você vai encontrar pessoas que não sabem nem a história da criação, nem Gênesis, que nunca pegou numa Bíblia, que nunca ouviu falar de nada. Do contrário da Polônia, as igrejas católicas estão vazias na França, muitas já fecharam, e o movimento protestante evangélico, ele cresce numa base bem lenta, mas cresce, graças a Deus, e hoje nós somos 1,9% da população inteira da França, de protestante evangélico. Já é alguma coisa, e a gente faz parte desse grupo pequeno que luta pelo avanço do evangelho na França. Então, eles querem guardar tudo que é bom, tudo que é justo na cultura, sem Deus. Eles querem guardar os valores, inclusive no texto redigido dos direitos do homem, que também tem todos os valores, é quase uma cópia e cola da Bíblia, dos direitos bíblicos, dos valores bíblicos, só que sem Deus. Então, hoje a República vive face à violência, à entrada de outras religiões que estão crescendo grandemente no país, e eles não conseguem parar isso porque essa utopia de ter uma república com valores sem Deus, ela não é possível, né? Então, assim, a gente vive num contexto de secularismo. O que é o secularismo? A gente rejeita tudo que é fé e cristão e religioso, e a gente guarda os valores. Mas o secularismo, então, faz com que as pessoas vivam numa utopia. Nós podemos criar valores só feitos pelo homem, mas a gente rejeita o que é de Deus. Então, realmente, as pessoas... É difícil pregar o evangelho na França, é difícil, mas não é impossível. O Senhor dá estratégias, como ele deu na Polônia, e ele dá no mundo inteiro, porque nenhuma estratégia converte ninguém.
mas é o Espírito Santo. As estratégias somos nós que executamos, mas aquela luz, aquele convencimento, aquela conversão é o Espírito Santo que faz. Então a gente pode vir com confiança, mesmo num plano difícil, mesmo num contexto secular muito difícil. As pessoas rejeitam a fé, as pessoas rejeitam Cristo, eles rejeitam uma religião que eles já conheceram. Então é um contexto difícil, mas o Senhor faz a obra, o reino dele continua avançando. Então, por que a gente perdeu essas duas gerações? Uma das coisas que o Senhor nos permitiu trabalhar é com criança e com jovem, como na Polônia também. Por quê? Porque eles são o futuro da República Francesa, né? E eles também são mais abertos. Nós fizemos uma pesquisa e a maioria das pessoas que se convertem na França tem entre 4 e 14 anos. A maioria dos cristãos convertidos. Então, é uma janela, 4, 14. Nós trabalhamos junto com a APE, que é a Aliança para a Evangelização de Criança, em parceria com a Missão Antioquia, e nós trabalhamos com essa faixa etária, 4, 14 anos. Como? A gente faz clube dentro de casa, a gente faz clube ao ar livre, em parques, em terrenos vazios, acampamentos no verão, e a gente também dá muito apoio à igreja local, porque o Senhor nos trouxe no coração que era para discipular os que estão na fé, para não perder eles, porque acontece muita perda, né, de adolescentes e jovens nessa fase. Então, eu queria que a Daiane colocasse uma fotinho de um grupo de crianças num dos clubes que a gente faz normalmente ao ar livre, e contar o testemunho dessa menininha que está de calça rosa, aí que vocês estão vendo. Então, a gente faz um ajuntamento de crianças na rua, os pais podem ficar também, e tem muitos jogos, brincadeiras, e a gente chega uma hora que a gente conta o evangelho, isso também dura 5 dias, é o Festival das Crianças. E aí, essa menininha de calça rosa, ela compreendeu o evangelho muito cedo. Quando ela tinha 7 anos, ela decidiu entregar o coraçãozinho dela para Jesus e seguir Jesus. Hoje ela está com 14 anos e ela faz parte ainda dos clubes aqui dentro de casa. E nós estávamos conversando sobre as mudanças, o fato de que as pessoas mudam de país. E ela ergueu a mão e nos disse: eu quero agradecer a Deus porque vocês vieram para a França. Porque se vocês nunca tivessem vindo, eu nunca teria ouvido falar de Jesus, nem de Deus. Eu não saberia que Jesus me ama. Então, mesmo com todas as dificuldades, ouvir essa criança, que hoje é uma adolescente, dizer isso, nos faz pensar e dizer: Senhor, vale a pena, vale a pena. Então, assim, a França é um lugar que precisa muito de missionários, e precisa de missionários bem preparados para suportar a dificuldade, suportar os valores, que a Regina vai explicar melhor para vocês, e todo o contexto europeu precisa de gente que estudou e que quer vir fazer a diferença. Então, você também é bem-vindo. Depois a gente fala mais. Obrigada, Paula, pela sua participação. Eu gostaria de perguntar para você, então, a Jane falou que o preço que ela paga, né, é o frio extremo. Qual seria o preço que vocês pagam aí na França? Tão linda, né? Mas que preço se paga para ser missionário aí? Eu acho que o mais difícil para o missionário é a resistência do povo ao evangelho. E a resistência das leis governamentais que estão ficando cada vez mais rígidas em relação à pregação. Nós não podemos entregar nada que seja de cunho religioso em frente a escolas, nem dentro da escola. Então, para entregar um convite, precisa estar longe. Essa rigidez, ela frustra muito a gente, o meu coração e o coração do Edinho. E também o povo francês é mais frio, né? Então, é uma coisa que a gente paga também, é um preço também, é a frieza, né? A dificuldade de que eles têm de confiar na pessoa. Eles demoram muito para confiar. Mas quando confiam, vai a vida toda. Então, vale a pena esperar. Não estou ouvindo. Você comentou, Paula, que aí na França vocês têm descoberto uma maneira de pregar, que não é ofendendo o outro, mas explica para nós.
Sim. essa estratégia de pregação? Existe muito, a linguagem é muito importante na França, porque eles dão muito valor para a língua e para a maneira de expressar verbalmente e escrito, a linguagem mesmo na literatura. Então, a linguagem ela tem que ser mudada por parte dos missionários para que não pareçam que eles estão invadindo a vida da pessoa, porque como são pessoas reservadas, então nós precisamos cuidar da nossa linguagem para... Isso trouxe para a gente um amadurecimento na estratégia missionária, porque nós entendemos que Jesus, ele sempre falava dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não aquele outro. Ele falava dele. Então, isso nos leva a... Nós podemos compartilhar o que Jesus é, o que Jesus faz e o que ele tem para as pessoas, sem falar do que elas creem, ou que é ruim não crer ou crer. A gente simplesmente anuncia o evangelho. Então, isso não ofende a cultura, porque a gente está contando uma experiência nossa, e sem invadi-lo. Então, essa maneira, esse ponto na cultura de respeitar o espaço individual, nos abriu portas, porque eles nos consideram pessoas respeituosas. Eles escutam melhor o que a gente fala quando a gente respeita esse espaço. Obrigada, Paula. Nós somos muito agradecidos a Deus por a sua família, né? 2 filhas lindas que também colaboram na evangelização, e Deus muitas vezes as usou, não é, Paula? Sim, essa sim. É uma família missionária, como os outros aí também já moraram em outras nações, mas essa família já morou no Paraguai, em Burkina Faso, em Mali e na França, agora, né? E quando eles foram para a África, a filhinha deles, que hoje tem 18, a Sabrina? A Sabrina tem 15. 15. Ela tinha 8 meses, né, Paula? E uma bebezinha que quase morreu lá, com uma alergia, uma picada de insetos. O Senhor deu uma experiência muito forte, né, Paula, para vocês, sim. como família, né? Ajudou então, a Paula... a manter a gente firme. Como? A experiência ajudou a manter a gente firme no campo. E a Paula sempre diz que não se está na Europa porque é bonita, ou porque lá tem bom estudo, porque tem sistema de saúde bom, mas é pela convicção, né, Paula? A Paula sempre fala isso. Muito obrigada, Paula, pela sua participação. E agora nós vamos para o segundo bloco, e agora nós vamos convidar as 2 missionárias que trabalham na Espanha, em contextos diferentes, e elas mesmas vão explicar. E a primeira delas é a Regina, que vai falar conosco, então, sobre o contexto que ela trabalha e quais são as oportunidades que o Senhor tem te dado, Regina. Regina, pode desligar o seu... Quer dizer, pode abrir seu microfone. Aí. Agora sim. Sim. Boa tarde, Márcia, boa tarde, meninas, Pastor Veloso, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Eu preparei um videozinho que eu queria pedir para a Daiane passar. Ele fala da situação atual da Espanha e fala um pouquinho da história também. Se a Daiane pudesse passar agora, por favor, antes de eu prosseguir. Olá, graça e paz. Hoje eu queria te convidar a dar uma olhada na Espanha, mas com olhos de amor. Espanha, país localizado na Península Ibérica, com uma população de mais de 47 milhões de habitantes. Espanha, país do Dom Quixote, país do flamenco, da paella, dos churros e de tantas comidas saborosas. Espanha, onde sabemos que o apóstolo Paulo anelou chegar, e há quem diga que ele chegou. Espanha, um lindo país, com um povo festeiro, uma cultura cativante, boa gastronomia, cheio de belas paisagens, lugares inusitados que encheriam os olhos e a alma de qualquer pessoa. A alma? Não é bem assim. Essa não é a realidade de aproximadamente 97% de espanhóis que vivem na escuridão e vazios. A história nos conta que aqui na Espanha houve muitas mortes em nome de Deus. Muitos foram torturados e morreram, pois durante muitos anos uma inquisição cruenta e fria, liderada pela Igreja Católica, imperou em toda a nação.
e todo aquele que professasse outra religião, que não a imposta pelo governo, era morto de maneira cruel. Infelizmente, houve perseguição até bem pouco tempo, pois há pouco mais de 40 anos, a Espanha deixou de estar sob um governo ditatorial, onde igreja e Estado seguiam ligados. Isso fez com que muitos espanhóis hoje se professassem ateus. Talvez você se pergunte o porquê de eu estar falando tudo isso, se o meu objetivo é te apresentar a necessidade espiritual deste povo. É simples, toda história tem o seu pano de fundo, seu contexto, seu passado. E eu não quero com isso defender aquilo que não tem defesa, pois a Bíblia é clara quando nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui os espanhóis. O meu desejo é sim que você passe a olhar de forma diferente para esse povo, que você comece a entender que os espanhóis precisam ouvir sobre o verdadeiro Deus. Não o Deus em nome de quem viram seus pais, avós e gerações passadas serem mortas. Não o Deus das religiões, e sim sobre o Deus que ama, sobre Emanuel, o Deus conosco, que deseja fazer parte da história de cada espanhol em particular. Há também os que decidiram seguir o que os seus pais lhes ensinaram, mas apenas por tradição, não porque conheçam a Deus, pois nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Eles rogam a um Deus morto que não os pode salvar. Essa geração precisa saber que Deus é amor e que Ele busca constantemente um relacionamento de amor com todo ser humano. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Há na Espanha mais de 7.000 municípios sem igreja evangélica. Apenas de 3 a 4% são evangélicos. Há muito por se fazer. A Espanha é realmente grande e são poucos os trabalhadores para a seara. Ore para que o Senhor de toda a terra envie trabalhadores para a Espanha. Bom, esse é então um panorama geral daqui da Espanha. E eu quero contar um testemunho de uma das maneiras, né, que o Senhor me deu para alcançar pessoas. Agora eu moro numa cidade também do sul da Espanha, chamada Almeria, mas eu morava numa outra cidade antes. E eu conheci uma mulher que a gente sempre se cumprimentava no elevador e nos corredores do edifício que eu morava. E eu comecei a orar, eu percebia que a menininha dela sempre olhava para mim e sorria, e eu comecei a orar, e aí, então um dia eu fiz um bolo e fui levar para ela. Mas, na cara dura, eu fiz um bolo, o que não é comum aqui, mas ela também não é daqui, ela é de um outro grupo religioso, e não cristão, e eu fui então levar o bolo para ela, e a partir daí a gente desenvolveu uma amizade, e ela começou a falar que ela percebia que eu tinha paz, que ela queria, ela falou, mas eu quero que você tenha. Ela começou a confiar em mim, a contar os seus problemas, e isso é algo que é muito importante aqui, não só com pessoas de outros países, no caso ela é de outros continentes e países, ela é de outro continente, mas também com os espanhóis, uma estratégia de alcance ao relacionamento. Não ir às casas, porque você precisa ter muita confiança para ir à casa de alguém ou para convidar alguém para a tua casa, mas, no caso, ter esse relacionamento nas cafeterias, tomar um cafezinho junto e a pessoa te conhecer de algum tempo, para ela, então, dar crédito àquilo que você fala. Mas com essa mulher, como ela era de outra cultura, eu fui e ofereci um bolo, e a gente começou a desenvolver uma certa amizade, e ela disse para mim, eu preciso saber, como é que eu faço? Eu não tenho o seu livro, eu não sei como é que, eu não tenho um livro de oração para falar. Eu falei para ela, você precisa conhecer a Jesus, Jesus é filho de Deus, porque na sua religião eles não creem que Jesus é o filho de Deus. E ela disse, eu preciso, me ensina, como é que a gente faz? E eu orei com ela, e ela confessou o Senhor Jesus como seu Salvador nesse dia, e hoje eu não moro mais na cidade, mas a gente mantém o contato, e eu sei que a semente foi plantada não só no coração dela, mas também no coração da filhinha dela, que hoje tem 4 anos,
E para mim foi algo assim, foi impactante. Um dos testemunhos mais impactantes aqui foi essa mulher, dessa cultura que também é monoteísta, dessa religião que também é monoteísta, mas não cristã, ela aceitar o Senhor Jesus, né? Ela querer saber do Senhor Jesus, e a gente está sempre conversando. Esse foi um dos testemunhos que me impactou, porque estando aqui na Espanha, no sul da Espanha, eu tenho contato com pessoas cristãs não evangélicas e também com pessoas de outros grupos religiosos. E eu tenho aproveitado as oportunidades. Uma das estratégias também é alcançar essa geração, como eu disse aí, né? A geração das crianças, essa geração que está crescendo, os adolescentes de agora, porque houve muita repulsa em relação ao evangelho, né? Até tempos atrás. Mas as crianças, elas são abertas, e eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com crianças. A gente tem feito uma escola de verão, principalmente agora no verão. Antes do verão, trabalhávamos, e da pandemia, né? Trabalhávamos com apoio escolar. Então, são estratégias que se pode utilizar aqui. E os desafios aqui são grandes, né? A resistência por conta do que aconteceu no passado, em nome de Deus. Esse acho que um dos maiores desafios, porque você precisa pregar, não que em outros lugares não seja assim, mas você precisa pregar muito mais com a sua vida, com o seu bom testemunho, com o seu amor. Então, esse é um dos desafios. E o outro tem sido a situação econômica. Mas isso não é impossível, não é problema para o nosso Deus, né? O euro tem subido absurdamente, e nós, missionários aqui na Espanha, no caso, missionárias, as que estamos aqui, temos esse desafio. Mas o Senhor tem sido o nosso sustentador, o Senhor tem enviado a provisão, o Senhor tem sido fiel. E a situação afetou também a nação. Essa situação não só afetou o nosso sustento, mas afetou também a toda a nação. Então, eu acredito que também por isso muitas pessoas estão mais fragilizadas, estão mais sensíveis e procurando saber, procurando conhecer. Eu tive uma oportunidade durante a quarentena de cantar quase todos os dias na sacada da casa que eu estava morando. Eu cantava e as pessoas pediam para cantar, pediam para eu cantar. Então, eu creio que a semente foi lançada naquele bairro, porque nós colocávamos um alto-falante, um microfone. Às 8 horas, todo mundo saía para aplaudir aos médicos. E depois disso, tinha uma das estratégias foi permanecer, para ter contato com os vizinhos. Tínhamos um jogo que cada um da sua sacada jogava, e depois disso eu comecei a cantar. E isso foi algo que marcou o coração daquelas pessoas. E eu cantava hinos, eu cantava louvores ao Senhor, eu não cantava outro tipo de música, eu glorificava o nome do Senhor. Então, isso foi muito bom. Foi algo muito bom, foi algo que fez com que eu me lembrava sempre do Salmo 137, né? Aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e nós, nos salgueiros da Babilônia, pendurávamos as nossas harpas, né? Os judeus falavam isso durante o cativeiro. E eu me lembrava disso. Eu não estava cativa, não estou cativa, mas as canções que eu cantava, eu sei que eram louvores ao Senhor, eu sei que essas canções alegravam o coração das pessoas. Então, existe muito para se fazer aqui, a necessidade é muito grande, e o Senhor é quem dá estratégias. Amém. Glória a Deus, porque tem gente que nasce cantora, né? E daí quem nasce cantora tem uma ótima estratégia, cantar, né? Coisa linda, né? Poder usar isso como estratégia missionária. Mas realmente quando a gente viaja pela Espanha, são inúmeros, né? 7.000 pueblos, né? 7.000 povoados sem presença evangélica. É algo que corta o coração mesmo, né? De clamar ao Senhor da seara que mande obreiros, né?
Amém. E as outras já falaram sobre o custo de estar lá, e agora a Regina está falando do custo literal, né? Dinheiro, né? Ser Sim. missionário na Europa é realmente algo muito desafiador, porque é caro e também não há um entendimento, né? Muitas vezes por parte das igrejas, das pessoas no Brasil, de colaborarem, e às vezes não é a falta de entendimento, às vezes é a falta mesmo de recursos até aqui das igrejas no Brasil. Mas realmente é algo que é muito forte para os missionários brasileiros ali na Espanha. Mas graças a Deus que o Senhor tem cuidado de você e dos outros aí. E nós louvamos ao Senhor. Bom, e então nós queremos dar oportunidade agora a Márcia Chiarato, que é minha xará, e ela mora em outra região da Espanha, e ela vai explicar para nós que região é essa e quais são os desafios que o Senhor tem dado para vocês lá. Márcia, você consegue abrir o seu microfone? Ou a Daiane? Aí, abriu. Abriu? Abriu. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Gente, é uma alegria muito grande estar com vocês. Achei assim, estou achando super interessante escutar as minhas companheiras missionárias, que eu não tinha escutado, por exemplo, a Paula na França, a Jane não faz muito tempo que eu a vi, mas é muito interessante escutar o que vocês estão contando, e eu imagino que é bênção para a minha vida e bênção para aqueles que nos estão assistindo. Eu cheguei em Espanha em 98 e estive em Granada, no sul da Espanha. E depois de 13 anos, o Senhor abriu as portas e nós fomos convidados para vir pastorear uma igreja em Melilla. E Melilla está dentro do norte da África, é uma cidade que está... eu queria que a Daiane pusesse o mapa. Ela está do outro lado do Mediterrâneo. Não está dentro da península. Vocês podem ver que Melilla está do outro lado do mar Mediterrâneo. E nós estamos aí pegados ao mar, à costa espanhola, e rodeados de Marrocos. Então, essa cidade, a cidade de Melilla, é chamada a cidade das 4 culturas, porque aqui, nessa cidade, nós temos um grupo religioso, que são os católicos, temos outro grupo, que são os judeus. Essa cidade antigamente teve muitos judeus. Também tem outro grupo, que são os hindus, e tem um grupo grande de muçulmanos. Então, nós chegamos para atender a necessidade da igreja, que estava há 11 anos sem pastor. A igreja tinha passado por uma divisão muito grande e a igreja estava com um número muito reduzido. Mas Deus tem planos tão grandes e tão maravilhosos, porque Melilla é uma cidade que está dentro do norte da África e é uma cidade que nós temos toda a liberdade para fazer a obra, evangelizar, podemos fazer trabalhos evangelísticos com música, contar história para crianças, marionete, podemos fazer trabalhos muito bons aqui na praça
principal da cidade, pedindo autorização ao governo, e nós podemos realizar sem nenhum problema. As portas da nossa igreja é aberta e nós nunca tivemos nenhum problema, apesar de ter esses outros grupos, desses outros grupos religiosos que são mais fechados. Durante muito tempo, eu pedi a Deus que estivesse me guiando como chegar a esses grupos, porque são grupos muito fechados. E aconteceu que um irmão da igreja, um diácono, pediu para nós que ele tinha um desejo muito grande. Ele é do sul da Espanha, mas ele está aqui vivendo em Melilla. E ele disse, no sul da Espanha, eu sempre trabalhei com visitas ao presídio, à prisão. E eu sei que essa é a vontade do Senhor, e nós temos que levar a palavra para os presos. Então, nós estivemos orando, e aconteceu que um dos presos pediu, um preso que conhece o Senhor, ele pediu ao diretor que abrisse as portas para os evangélicos, porque ele queria receber a palavra do Senhor. Então, chegou a nós essa notícia e começamos o trabalho na prisão. Foi respondida a minha oração, porque eu dizia, Senhor, como eu vou chegar a esse grupo tão fechado? Como chegar a eles? Eu posso ter amizade com os meus vizinhos, com o pessoal do comércio, eu posso ter amizade, dar um bom testemunho, mas eu queria ter um contato de ensinar a palavra a esse grupo. Então, Deus respondeu a minha oração. No começo, eu não tinha autorização para entrar na prisão, porque toda a documentação é levada a Madrid, depois de aprovada, volta e demora. Então, meu marido e o diácono começaram o trabalho de visitar. São vários módulos. Então, eles iam no módulo masculino, são vários módulos, e depois eles passavam pelo módulo feminino. Mas, na verdade, o ideal é que uma mulher trabalhe com essas mulheres. E depois de 4 meses, os meus documentos chegaram e eu comecei a ir à prisão. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu comecei, desde o primeiro dia, a demonstrar amor a elas, a escutá-las e falar sobre a parte espiritual que existe em nós, que nós não somos só corpo, mas que nós temos alma e espírito, e que o espírito tem sede de Deus. E comecei a falar do poder da palavra de Deus, do amor de Deus, e dessa parte que estava esquecida, que a vida é muito difícil e que os problemas são difíceis se nós levamos com as nossas forças. Eu nunca sabia o que ia acontecer, como elas iam reagir, mas começou um movimento do Espírito Santo naquele lugar. Quando eu chegava, aquele lugar era um lugar oprimido, um lugar de guerra, um lugar hostil, um lugar muito difícil. Eu chegava e elas estavam, algumas estavam jogando um joguinho, eu creio que se chama Ludo,
e outras estavam fazendo trabalho manual. E eu chegava, então, desde o primeiro dia, eu me apresentei como uma pessoa evangélica que crê em Jesus Cristo e que serve ao Senhor e que queria ensinar a Bíblia. Então, algumas pessoas, Deus começou a tocar na vida de uma mulher e ela começou a ser a líder do grupo. Eram mais ou menos 6 ou 7 mulheres. E ela dizia, a Márcia chegou, apaga a televisão, dentro de um pouquinho a gente deixa tudo, vamos terminar essa partida e vamos escutar, porque ela trouxe alguma coisa para nós. E se queriam fumar, ela falava, vai fumar no pátio, aqui não. E aí chegava um momento, ela falava, bom, agora a Márcia vai falar, para tudo. Então, algumas pessoas, algumas mulheres diziam que de longe eu escuto, não se aproximavam, outras se aproximavam, e eu sempre falava sobre um versículo, um assunto, e explicava, e depois dizia, quem quer oração? Eu posso orar por cada uma de vocês, vocês me dizem qual é o problema, qual é a necessidade, eu oro. Então, como naquela época não tinha Covid, o meu acercamento foi muito forte. Eu chegava, eu cumprimentava elas com um beijo, com um abraço, e na hora de orar, eu falava, dá as mãos para mim. E a pessoa me dava a mão e eu orava. Então, eu comecei a notar que esse grupo tão fechado comentou comigo uma mulher que, no meu livro, no livro que eu creio, também fala de Jesus. Também fala, eu também conheço o Evangelho. Então, com essa, como se diz, com essa afirmação, eu prossegui. Eu chegava, eu tenho uma palavra que está escrito no Evangelho. Então, elas escutavam. E eu orava e pedia, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas toca na vida dessas mulheres. E teve um dia que elas contavam para mim por que estavam aí, a tristeza de não ver os filhos, é uma situação muito triste. Então, chegou um dia que eu expliquei o versículo que diz, eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu expliquei espiritualmente o que significava aquilo. Expliquei que elas tinham que abrir o coração para que Jesus entrasse, para que o Espírito de Deus habitasse nelas. E eu disse, Jesus, ele é educado, ele não vai empurrar a porta, ele não vai arrombar a porta do teu coração, ele não vai entrar à força. Se você deixar, se você abrir e convidar, ele entra, senão ele vai ficar do lado de fora. E uma mulher falou para mim, eu falei, se tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus, abrir o seu coração para Jesus, me diz, se não é momento, não tem problema. Eu vou continuar ensinando as coisas espirituais para vocês. Eu vou continuar orando por vocês e orando com vocês. E Deus, ele responde à oração. Deus é amor, Deus ama vocês. Então, uma mulher falou para mim, eu quero abrir o meu coração. E começou a chorar. E falou, eu sei que é momento, porque quando eu entrei aqui, eu briguei com Deus, porque eu fui enganada.
E o erro que eu cometi, que me trouxe para a prisão, foi através de uma mentira, de um engano. E eu briguei com Deus, e eu não falava mais com Deus. Mas agora começou um desejo no meu coração de voltar. Então eu quero, e chorando, mas chorando, soluçando, ela repetiu a oração. E eu continuei o trabalho. Houve momentos que eu falava, meu Deus, eu não sei como eu vou explicar isso para elas. Mas eu sei que a obra é tua, porque nós somos apenas colaboradores de Deus. Deus está fazendo a obra, Ele está sempre trabalhando. E quando uma pessoa sente o desejo de perguntar, de saber sobre Deus, sobre a Bíblia, ela já está sendo trabalhada. Então, nessa fé, nessa confiança, nós temos orado. Fazem 8 anos, em julho completou 8 anos que nós estamos em Melilla. E temos orado assim, Senhor, põe no nosso caminho as pessoas que o Senhor está trabalhando. E é incrível, porque as pessoas vêm a nós. De repente, alguém da igreja traz uma pessoa, ou já chegou pessoas virem sozinhas. Por quê? Porque Deus já iniciou a obra. Então, eu falei sobre o compromisso, que evangelho é compromisso, e que o Senhor Jesus disse na sua palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí, quando eu expliquei o que queria dizer isso, houve um silêncio, mas foi um silêncio do céu. A presença de Deus tomou conta daquele lugar. E várias vezes passou isso, de pessoas que nunca tinham falado comigo, de repente se aproximar e chorar e contar e dizer, eu não durmo nem com calmante, e pedir oração chorando. Então, essa mulher que aceitou Jesus, quando chegou, eu trabalhei 2 meses e chegou o Covid-19. Então, umas pessoas falaram assim para mim, e agora, hein? Puxa vida, não adiantou nada, né? Você trabalhou lá e agora não pode ir. Aí eu falei, não, ao contrário, né? Eu trabalhei e ensinei 2 meses a palavra do Senhor e agora elas estão confinadas, mas todas têm o Novo Testamento. Essa mulher que aceitou Jesus me pediu uma Bíblia inteira, porque ela disse, não, eu preciso ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros que criam os judeus, eu quero saber o que tem lá. Eu levei uma Bíblia em espanhol. Uma moça que só fala árabe e pouquinho espanhol, mas tinha muito desejo de aprender, ela pediu, eu quero uma Bíblia em árabe. Eu levei. Então, quando eu compartilhava um versículo, um testemunho, tinha que ser traduzido ao Cherha, que é um dialeto, ao árabe, ao francês, porque tem uma moça francesa, e eu que levo a palavra em castelhano. Então, Márcia, assim, o testemunho está muito bonito, mas eu penso que a gente agora precisa de terminar da sua participação, porque o horário já avançou, entendeu? Mas eu não olhei no relógio. Então, eu percebi. Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma live só com ela, pastor Veloso, para ela contar a história, porque a história é grande, né? Mas eu acredito que todos foram muito edificados com o seu testemunho, e o que me encanta, assim, é de ver os diferentes contextos e as diferentes estratégias, né? A Paula disse que lá na França eles são reservados e frios, né?
E ela disse que uma das estratégias que Deus deu para ela ali foi o abraço. Olha só a diferença, né? O contato físico, a presença, estar junto. E eu acredito que deu um probleminha com a internet da Márcia, né? Mas ela estava justamente comentando sobre a questão das estratégias, né? E eu estava aqui ouvindo o testemunho de vocês e é muito fácil olhar para a Europa, olhar para a história da Europa, olhar para os testemunhos, olhar para os monumentos europeus, olhar para os locais turísticos. Não é difícil. Pessoal, caiu a conexão, eu vou conectar de novo, só um minutinho. Tá. Márcia, voltou aí, Márcia? Nós estamos vendo você. Eu tô ouvindo. Daiane. Só tem que ver se voltou no YouTube. Isso, só um minutinho que eu já estou olhando. Mas nós estamos todos aqui. Pronto, pode seguir. Bom, enquanto isso, a Cássia vai se preparando, ela vai entrar já já para fazer as perguntas, mas eu só quero dizer que temos vários missionários nossos nos acompanhando. Um abraço para a família Porto, em Portugal, Jane Monteiro, na Albânia, Nelimar, na Macedônia, Clarismundo e Deise, em Moçambique, Eliette Herbert, no Oeste Africano, No Mali. a Terra da Paula, o pastor Sérgio, que está aqui no Brasil, Sueli Campos, a Alessandra, Ana e Peter da Inglaterra, a Mazé também da Inglaterra estão nos assistindo hoje, Otair e Risalva. Então temos a Mel também viu? A Mel também, a Mel, filha da Paula. Então, olha que lindo, né? As missionárias podem dar um aceno assim para os seus colegas que estão te assistindo, viu? Eliette Herbert, amo vocês. Beijo, né? Bom, então a Cássia agora vai passar as perguntas, tá bom, Cássia? Olá a todos, uma boa tarde. Que tarde maravilhosa em que a gente pôde ouvir essas missionárias tão abençoadas, com testemunhos tão lindos. Como é maravilhoso ver o que o Senhor faz, o que a graça do Senhor faz nas nossas vidas e como Ele nos usa. Então, eu quero cumprimentar todos os que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu creio que, assim como eu, cada um está sendo muito edificado com esse tempo. E já quero aproveitar que você está aí no YouTube e te pedir para que você se inscreva no canal da Missão Antioquia, se você ainda não é inscrito, clica lá em inscrever-se, já ativa o sininho para que você possa receber as notificações quando a missão postar um vídeo e esteja sempre presente nas nossas postagens, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida. Bom, muitas pessoas elogiaram muito a live de hoje aqui no nosso chat, disseram como que foi proveitoso esse tempo, de ouvir a experiência, o testemunho de cada um, agradeceram a Deus pela vida de cada uma de vocês, então a gente teve um retorno muito legal do pessoal, agradecendo por esse tempo da live. E a gente tem uma pergunta aqui que foi direcionada, na verdade, duas perguntas que são parecidas, então eu já vou uni-las aqui, que foram direcionadas para a Regina, perguntando sobre quais os desafios que uma mulher missionária enfrenta no campo. Então, Regina, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de ser mulher no campo missionário. Acho que só tem que abrir o áudio aqui. Abrir. Bom, em qualquer lugar, né? O importante é a gente saber quem a gente é em Deus, tanto no campo missionário quanto fora dele, né? Porque se você tiver convicção de quem você é em Deus, você vai passar por dificuldades, porque elas estão, ainda que a cultura aqui seja uma cultura bastante... existe muita luta aí do movimento feminista para que a mulher tenha o seu lugar, mas eu não quero falar desse extremo, né? Porque para mim também esse já é um outro extremo que foge dos padrões bíblicos. Mas eu acho assim que os desafios são superáveis em Cristo.
E o desafio é, muitas vezes, você precisar de alguém para carregar a mala, não, mentira. Você é mais difícil uma mulher, por exemplo, o que ela veio fazer aqui sozinha, né? O que ela está fazendo? Então, o que eu disse é isso, você tem que ter humildade e muito amor, graça para ouvir, para mostrar para as pessoas quem é você, se estabelecer em algum lugar, ter sempre uma família local como referente para você, para que as pessoas percebam, ela está aqui, mas ela é amiga de fulano e fulano, de preferência no povoado, né, no bairro, no lugar que você esteja, ter sempre uma família como referente, não estar só, totalmente. Estar só no sentido de ser a missionária aqui, né? Mas eu penso que, na verdade, eu não estou falando do desafio, estou dando uma solução. Bom, mas o desafio seria esse, então. Você chegar. A chegada, eu acho que os primeiros anos são os mais difíceis. E o desafio de estar só é esse, você é vista como que, uau, o que ela veio fazer aqui? Uma latina vinda lá do outro lado do charco, era assim que se dizia aqui antigamente, dos latinos, né? Fomos conquistados e o que está fazendo aqui? Então, acho que o maior desafio é esse, a suspeita, né, que você levanta nas pessoas. Não sei se respondi. Sim, claro, com certeza. Muito obrigada, Regina. De E é lindo nada. ver como Deus nos faz superar os desafios, como você falou, né? Dando sabedoria para encontrar as respostas, encontrar as Sim. soluções. Né? Uhum. Muito bom. Uhum. Muito obrigada. Tem uma pergunta Nada. também para Paula. Paula, você falou um pouquinho sobre a questão da frieza das pessoas, até mesmo em receber o evangelho aí na cultura onde você está. E a pergunta é se em algum momento você sentiu atingir as suas emoções, né? Refletindo essa frieza das pessoas, e se você sentiu, como você lidou com isso, né? Como é lidar com essa frieza, se isso te atinge emocionalmente, como que o missionário pode superar isso, né? Entendi. Eu acho que depende muito do missionário e da cultura que ele vem. No nosso caso, o brasileiro é bem caloroso, e já no meu temperamento eu sou mais ainda. Então, sim, com certeza afetou o emocional. O fato de as pessoas não abraçarem, né? Aqui o abraço é uma coisa mais íntima, reservada para namorados e casais. As pessoas não se abraçam assim só quando tem bastante intimidade. Então, isso me afetou emocionalmente, eu sentia falta, mas isso faz parte de todas as renúncias, né, das coisas das quais a gente tem que viver. No Evangelho são pequenas coisas, aí a gente sente falta, dá uma choradinha, mas o outro dia chega e a gente tem que continuar o trabalho, né? Então, assim, é ruim, mas a gente se acostuma, né? O ser humano é muito resiliente. Deus fez a gente assim, a gente é capaz de se acostumar e se amoldar com situações, e ele também ajuda, né? Deus ensina que não tem um abraço, não tem aquele carinho, aquele calor que a gente está acostumado, mas tem outras coisas boas, fidelidade, na amizade tem olhares que significam coisas mais fortes, independente de abraçar ou não, você vai descobrindo outras coisas. Então, compensa. Que legal, que interessante isso. Amém. Muito bom. Muito obrigada, Paula. E eu quero perguntar para a Jane. A Érica Gomes perguntou assim, Jane, como fazem para ouvir o Espírito Santo e ultrapassarem os desafios culturais para alcançarem as vidas? E aí eu já uno com uma outra pergunta, que é se você sentiu alguma resistência ou algum preconceito dos poloneses. Se a gente sente, sim, é claro que a gente sente, é como a Paula falou, a gente sente resistência. Às vezes, eu por ter uma cor, de ter uma pele mais escura, o meu filho também, o Nicodemo também, né, tem uma pele mais escura, e os poloneses, eles são todos claros, peles brancas, né? Então, tem vezes que a gente sente resistência, sim, as pessoas olham de um jeito diferente, né? Mas como
Existe esse tipo de coisas, mas a gente, Deus nos chamou, nós temos convicção para isso, e o que nos mantém acesa, essa chama, é o Espírito Santo do Senhor, o amor no coração, mesmo com a resistência, às vezes. Essa semana eu tive uma experiência, assim, para mim, foi um pouco triste, porque eu conheci uma senhora que eu pude ajudar ela, eu conheci ela na rua, ela estava numa feirinha, e ela queria comprar umas coisas, e eu percebi que ela não estava podendo carregar. Ela falou assim para a moça se podia levar os tomates na casa dela, porque ela estava comprando 3 quilos de tomate. E aí eu escutei ela perguntando isso, eu falei assim, não, eu posso levar a senhora lá na sua casa, eu posso ajudar a senhora. Aí eu levei ela até na casa dela, porque ela disse que teve um acidente, e ela não podia, assim, com as mãos, ela estava com as mãos todas, assim, não estavam bem as mãos dela, né? Aí eu levei ela, ajudei ela e falei, eu posso ajudar a senhora, se a senhora precisar. Ela falou, meu marido está doente, numa cama, e eu tive esse acidente, não estou podendo muito fazer as coisas na minha casa. Eu falei assim, não, eu posso vir aqui ajudar a senhora, né? Não tem problema, eu posso vir ajudar a senhora. E ela falou assim, então tá bom, então vamos combinar que dia? Eu falei, quarta-feira. Aí hoje ela me ligou e falou assim que eu não poderia ir na casa dela. Eu imagino que ela ligou para a irmã dela e ela perguntou de onde que eu era. Eu falei que era do Brasil. Ela falou, porque você é de cor, de onde que você é? Eu falei, eu sou uma brasileira, eu vim do Brasil. E hoje ela me ligou e ela falou assim, não, eu não preciso mais de ajuda, não, meu sobrinho vai vir aqui. Então eu percebi que ela estava com uma resistência, ela falou para ela, né? A cunhada dela falou que deve ter falado assim, tem o coronavírus, não deixa ninguém entrar na sua casa. Aí eu fiquei assim, puxa Deus, o senhor, eu fiquei tão feliz que eu podia ajudar essa senhora, eu queria ir na casa dela, limpar a casa dela, ajudar ela, fazer comida para ela. E ela me ligou e falou, você não precisa mais vir. Mas eu percebi que como se assim, eu falei com a minha irmã e minha irmã disse que vai mandar o sobrinho aqui. Aí eu falei assim, Deus, mas eu fiquei tão feliz que eu poderia ajudar essa pessoa, né? E eu não pude ajudar ela hoje, mas eu fiz alguma coisa por ela. Então é isso, mostrar o amor do Senhor através do Espírito Santo. Nós estamos aqui para isso, né? Então existem resistência, mas a gente está aqui para mostrar amor. Eu não vou ficar chateada, eu vou orar por ela e eu sei que Deus vai me dar uma oportunidade que eu ainda vou poder ir na casa dela compartilhar a palavra do Senhor na casa dela. Amém, amém. Que Deus dê muitas oportunidades ainda. Amém. Muito obrigada, Jane. E a última pergunta é para Márcia Chiarato. Márcia, você estava comentando a respeito, né, de lidar com religiões que são fechadas ao evangelho no local onde você está, e também em lidar com essa mistura entre a cultura espanhola e a cultura marroquina, né? Quando essas culturas, né, estão unidas, até uma curiosidade minha, né? Elas se separam, por exemplo, quando esse povo de religião mais fechada está na Espanha. Eles formam um grupo somente deles, eles se fecham para a cultura, ou eles se misturam com a cultura espanhola e acabam tendo outros traços culturais? E qual que seria o desafio, né, de lidar com cada uma delas, com uma cultura espanhola ou uma cultura marroquina que está junto ali, né, dentro desse lugar mesclado? Não sei se deu para entender qual seria a questão. Sim, é complicado, sim. Olha, eu tenho visto que esse grupo dessa religião fechada, os que são realmente praticantes, eles não se misturam. Eles têm a vida deles, a família, né? A família é muito importante, eles têm as festas, e eles não se misturam, eles têm uma vida bastante separada. Eu vejo mais aberto, como vocês comentaram, eu creio que foi a Paula que comentou, e a Jane, os jovens, né? Os jovens e as crianças são mais abertos, mas as pessoas que têm mais idade, elas são muito conservadoras e elas se fecham, né?
Mas tem uma coisa bonita também no meio desse grupo, que eles respeitam muito as pessoas, e principalmente as pessoas de idade, né? Eu, com a minha sogra tão velhinha, então eles têm uma maneira de tratá-la como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E parece que no livro que eles creem existe alguma promessa para quem cuida dos velhinhos. Então, também eles respeitam, nós temos amizade com nossos vizinhos, que são dessa religião tão fechada, eles nos observam muito, eles sabem que o Javier é pastor, e eles nos observam muito, mas nos respeitam também. O que eu escutei é que existe grupos dentro do cristianismo, eles veem grupos, eles veem que existe um grupo que diz que é cristão e vive fazendo tudo o que quer. E existe um grupo que chega até ser um pouco parecido a eles, que é o grupo que segue o ensinamento do livro, que jejua, que mantém uma vida separada, que não prostitui, que não fala palavras feias, e não, que busca ter uma vida diferente. Nós somos muito observados, né? É uma cultura que o trabalho é lento. Por quê? Porque é um trabalho que você prega com a tua vida. Na maioria das vezes você prega com a tua vida. Bom, é a melhor pregação do mundo, né? Pregar com a tua vida. E é assim, mas a minha experiência é que eles se fecham. Eles se fecham. Por exemplo, o casamento de uma moça dessa religião com um espanhol é rejeitada. É rejeitada totalmente. Sem falar quando eles abrem o coração para a Bíblia, né? Para Deus, para Jesus. É bastante difícil. Não sei se eu consegui responder tudo que você me perguntou. Ótimo, muito bom, muito bom. Entender qual é a experiência de estar ali, né? De saber como eles têm enxergado os cristãos, né? E nosso desafio como cristãos de mostrarmos Cristo, não somente nas palavras, mas em nossas vidas, né? Muito bom, muito obrigada, Márcia. Outra Márcia agora, Márcia. Márcia Tostes. Márcia, não sei a questão do tempo, se eu estou verificando. Mas senão a gente pode encerrar. Eu acho que, infelizmente, não vamos poder fazer mais perguntas, né? Responder mais perguntas, mas se as pessoas quiserem escrever a pergunta rapidinho aí no chat, e a Cássia copia bem rapidinho, Cássia, e depois a gente tenta responder essas perguntas lá num grupo que eles poderiam ter feito a inscrição. Tá certo, Cássia? Ok. Ou manda no Instagram da Missão Antioquia, ou no Facebook, e a gente tenta responder essas perguntas. Bom, nós vamos, já para a finalização, daqui a pouco eu já vou passar para o pastor Veloso para encerrar, mas queremos agradecer muito a essas mulheres maravilhosas, guerreiras, né? Por que não dizer lindas, né? Que estão aqui conosco hoje. Só o pastor Veloso que não posso falar esse elogio, mas tirando o pastor Veloso aqui, só tem gente linda aqui hoje. Bom, mas agradecer, né? Foi mesmo um encontro muito rico. A Europa é rica, né, gente? É um continente enorme e olha a diversidade. Então, nós começamos a nossa viagem lá pela Polônia, que é muito frio, mas no verão o povo gosta de fazer festival, e Deus deu essa estratégia para eles, festival de jovens.
deu estratégia para Jane, uma moça tão meiga. Quem conhece a Jane pessoalmente, né, sabe o que eu estou falando. E ela trabalha com mulheres, e Deus tem usado muito a vida dela. Bom, depois passamos pela França, que também, apesar que é calor, tem outras coisas no sul da França, né? Mas um povo mais fechado. Mas Deus tem usado essa família Melo, que é uma família muito engraçada. Vocês podem ver que a Paula, né? Ela tem um espírito adolescente. Então, ela trabalha com as crianças. Deus chamou exatamente crianças e adolescentes. Ela e a família toda, o esposo dela também. E isso que o Senhor tem feito através da vida deles, né? Depois ali na Espanha, no continente, achei lindo o termo que a Regina falou, olhos de amor. E ela falou sobre amizade, ela falou sobre cafezinho, né? Imagina, né? Estratégia missionária, cafezinho. E também a voz, né? Que Deus tem dado para ela. E a Márcia, que já está num contexto mais fechado, e então pregar com a vida e o amor de Deus que tem sido manifesto através da vida dela, o poder de Deus, né? E quem sabe a história da Márcia, desde antes, que hoje ela não vai poder contar, ela teve uma manifestação do poder de Deus muito grande na vida dela, curando. Mas um dia você vai contar, tá, Márcia? E então Deus continua fazendo isso. Então, nosso muito obrigada a vocês, missionários da Missão Antioquia. Existem outros colegas de vocês, a Dayan, que está aqui no Brasil, a Sueli, Sérgio e Nilma, a Gilvanete da Bolívia, Joel Olivato ali da Inglaterra. Então, a todos as nossas saudações, e Pastor Veloso, então, pode finalizar. Muito obrigada mesmo a vocês. Foi uma honra, um privilégio estar com vocês aqui hoje à tarde, ouvindo essas histórias lindas, e vocês já devem estar com sono, que aí já é bem tarde, né? Então tá, um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Eu agradeço também, né, a Deus pela vida de vocês, né, Jane, Paula, Chiarato, Regina, porque olhar para a Europa e ver os monumentos turísticos, ver a história, ver os locais bonitos da Europa, não é tão difícil assim, né? Não faltam documentários, não faltam oportunidades da gente olhar para a Europa e identificar a história, os monumentos, os locais turísticos, né? Mas vocês nos ajudaram, nesta tarde, a ver como Jesus via, né? Jesus via a multidão como ovelhas que não têm pastor. Então, vocês nos ajudaram a ver os adolescentes na Polônia, ver as crianças na França, né? Ver também as oportunidades de trabalho na Espanha, e principalmente nos ajudaram a ver as pessoas que estão lá. Eu acredito que esse é o grande desafio, nós olharmos como Jesus olhava. E Jesus olhava as multidões como ovelhas, mas que não têm pastor. Então, que o Senhor possa, nesse momento, a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nessa live, você como igreja, que você possa, a partir desse momento, orar pela Europa, orar pelas pessoas que lá estão, orar pelas famílias que lá estão, e com certeza Deus vai usar a sua vida, seja como igreja enviadora, mantendo, sustentando, apoiando. E aqui vai a nossa palavra de gratidão às igrejas que têm orado, que têm contribuído, principalmente nessa época, que é uma época desafiadora, né? Pela qual nós estamos passando, aí, pelo menos nesses últimos 6 meses, mas nós temos visto a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus se expressa na sua fidelidade, meu irmão, minha irmã, você que tem orado, você que tem contribuído e tem proporcionado que essa força missionária se mantenha na Europa, se mantenha anunciando o nome do Senhor, para que vidas sejam alcançadas e o nome dele seja glorificado. Então, obrigado, Jane, obrigado, Paula, Regina, Chiarato, que vocês nos ensinaram nesta tarde a olhar para as pessoas, olhar para as multidões,
olhar para aqueles que caminham, mas que caminham ainda sem conhecer, né, o amado pastor, o verdadeiro pastor. E que Deus continue usando a vida de vocês aí onde vocês estão. Você, meu irmão, vou te pedir mais alguns minutinhos para que você possa aí agora sim assistir o nosso vídeo sobre o trabalho da Missão Antioquia. Como eu falei lá no início, essa live ela está celebrando os 44 anos de aniversário da Missão Antioquia. Sim, Márcia? Nós não vamos passar o vídeo, Veloso. Você pode continuar, tá bom? Ah, tá ok. Então não tem problema, porque o vídeo vai estar à disposição. Se você puder depois entrar no nosso canal do YouTube, né, você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo e conhecer um pouco mais do trabalho da Missão Antioquia. Mas mesmo sem mostrar o vídeo, eu falei do aniversário. E quem faz aniversário gosta de receber presente. Então, nesse momento, eu vou te dar a oportunidade para você nos presentear. Presentear com uma oferta de amor, né? Eu vou pedir aí a Dai para colocar o bannerzinho, né, que dá a oportunidade a você que está nos assistindo de fazer uma oferta de aniversário para a Missão Antioquia. Né? Aí está, desde o aniversário da Missão Antioquia, dê um presente para a obra missionária. Doe R$25. Aí está a agência, a conta corrente, tudo direitinho, os dados, né? O nosso contato pelo telefone, também por e-mail, para que você possa estar nos abençoando com esta oferta, que é muito importante nesse momento. Nós agradecemos a Deus por aqueles que estão entendendo esse momento difícil, que tem nos ajudado, mas nesse momento nós te pedimos que você nos dê esse presente. Eu sei que não é muito comum um aniversariante pedir presente, mas nós estamos aqui com total liberdade, junto com você, meu irmão, minha irmã que está junto conosco, que é mais do que um amigo, é um irmão que tem caminhado com a Missão Antioquia, para que você possa nos ajudar com R$25, fazendo o depósito ou transferência bancária para essas contas que estão aí aparecendo no seu vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Nosso contato pelo WhatsApp 11 99 978 7620. 11 99 978 7620. A gente terá um prazer muito grande de manter o contato com você. Então, chegamos ao final. Por mim, eu ficava aqui mais um tempo, ouvindo, alegrando, mas o tempo já está caminhando aí para o final. Deus abençoe a todos os presentes. Deus abençoe a família de vocês. E nós, como Missão Antioquia, gostaríamos agora de te dar um presente. E o que nós podemos fazer por você agora é orar pela sua vida. Nós vamos orar por você que esteve conosco ao longo de toda essa live, para que o Senhor continue te abençoando, continue guardando você e toda a sua família, que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que você continue caminhando firme com o Senhor e não esquecendo que o nosso Deus não está de quarentena. Deus está agindo. O Espírito Santo está agindo e vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido alcançando o batismo, como nós vimos aqui nos testemunhos, e que nós continuemos a orar para que as portas da palavra continuem abertas, seja na Polônia, na França, na Espanha, em todas as regiões, que as portas permaneçam abertas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Márcia, posso orar pelo povo ou vamos pedir? Podemos então orar? Então vamos, nesse momento, orar agradecendo ao Senhor por este tempo abençoado que tivemos aqui. Senhor, obrigado. Obrigado porque foi um tempo muito especial. Te agradecemos pela vida da Jane, te agradecemos pela vida da Paula, da Márcia Chiarato, da Regina. Deus, obrigado. Obrigado porque estar aqui esta tarde alegrou o nosso coração. Porque o Senhor tem agido, o Senhor tem feito por nós aquilo que nós não temos condições de fazer. E o que nós te pedimos neste momento é que o Senhor continue abençoando o trabalho das mãos das suas filhas. Que o Senhor continue abrindo as portas, que o Senhor continue dando oportunidades, e que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, continua guardando as tuas filhas, guardando as suas famílias, que o Senhor possa proteger
e que esta oração também alcance todos aqueles que estão nos assistindo esta tarde. Deus, aqui está a tua igreja, é o teu povo que o Senhor ama, povo que o Senhor separou para uma grande obra. Que nós possamos permanecer firmes e constantes. Que teu Espírito Santo possa nos renovar nesta tarde. Que nós possamos nos alegrar no Senhor e continuarmos firmes na nossa jornada. Senhor, obrigado. Obrigado por aquilo que nós ouvimos e vimos. E que a tua bênção permaneça sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém. Temos um próximo encontro, ó, estava esquecendo de anunciar, dia 22/9, 22 de setembro, a nossa próxima live, falando sobre o avanço do Evangelho aqui na América Latina. Marque na sua agenda, inscreva-se no canal, que você vai receber aí a notificação para que você possa participar junto conosco no próximo dia 22 de setembro, avanço do Evangelho na América Latina. Márcia, fica à vontade. Um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você, Márcia. Tá bom. Um beijo para todo mundo.